Olá, cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham no ESGcast. Eu sou Cláudia Kozer, CEO e fundadora da plataforma Nobis, que também patrocina este canal. Nós conversamos sempre sobre temas relacionados ao ESG, implantações, desafios, boas práticas, alternativas e tudo o que tem conexão direta com essas transformações que a sociedade, as empresas e os governos precisam passar e que hoje estão endereçadas com o nome de ESG. Pouco importa que nome demos para essas dimensões todas, para essas temáticas todas, e há quem acredite que já estejamos quase chegando na fronteira do ESG. Eu confesso para você que eu fico imaginando que pessoas que acreditam que essa temática já tenha chegado na fronteira simplesmente não estejam conectadas com a realidade e muito menos com os pressupostos que esses compromissos abraçam, que essa agenda ASG abraça. Vamos conversar sobre algumas cartas que Larry Fink tem escrito nos últimos 2 anos e identificar alguns pontos importantes para considerarmos no sentido do quanto essas temáticas, do quanto esses desafios competem a todos nós e principalmente ao capital, né? E o potencial que o capital e as empresas têm de conduzir transformações importantes na medida em que investem nessas transformações. Eu vou fazer um resgate aqui do ano de 2021, da carta aos CEOs do ano de 2021, para fazer um paralelo com este ano. Então ele escreve todo ano, na primavera, ele escreve cartas aos CEOs, aos acionistas, aos públicos em geral, enfim, são cartas que geralmente são aguardadas no mercado financeiro e também por muitas empresas, CEOs espalhados em todo o planeta. E é muito interessante que a gente identifique que conexões grandes representantes do capital têm com estas agendas, né? Então, em 2021, nós estávamos em plena situação de pandemia, né, com impactos da pandemia no meio econômico afetando diretamente, e também essa condição acentuou ainda mais a crise das desigualdades sistêmicas. Ele levantou essas problemáticas e sinalizou para a necessidade dos investimentos observarem esse cenário do ponto de vista dos riscos de investimento, sempre nessa perspectiva. E aí ele também levantou uma das dimensões aí que ele sinaliza já há um bom tempo, que é relacionada aos riscos climáticos. Eu levantei sobre essa temática em outros episódios, dá uma escutada nos episódios anteriores, tem um dedicado especialmente aos riscos das mudanças climáticas para a economia como um todo. Voltando aqui à carta de 2021, ele sinaliza então que os riscos climáticos representam riscos nos investimentos em si, porque não há como você ter uma segurança dos investimentos quando questões, requisitos bem fundamentais da sociedade estão em crise ou em colapso. Então, há uma necessidade, nesses casos de elevados riscos,
Obrigatoriamente o capital vai sendo destinado para esses problemas. Então, quando ele fala de se trabalhar com alguns compromissos relacionados ao net zero, né, net zero, né, ou zero emissões de carbono, o que se pede aí, o que se comunica nesse caso, é o fato de que esses investimentos devam considerar a necessidade de se fazer acordos mais sérios e que deem uma direção para os investimentos de maneira a produzir esses efeitos desejáveis, sob pena de resultados de longo prazo serem comprometidos consideravelmente. Vamos dar números para isso. Nós precisaríamos, o planeta precisa de pelo menos 2 graus a menos na temperatura do planeta. Nós aquecemos o planeta. Inquestionavelmente, a nossa atividade humana, econômica, industrial, como um todo, aqueceu, gerou um aquecimento fora do que se considera como natural. Ocorre que então temos que esfriar um pouco, amenizar 2 graus Celsius até 2050. Parece tranquilo, não fosse o fato de já estarmos numa trajetória de mais de 3 graus. Ou seja, não só não conseguimos diminuir, como as consequências desses modelos que estamos trabalhando estão aquecendo ainda mais, né, em 3 graus. Então, esse é o desafio climático que muitas empresas também estão fazendo acordos, compromissos para redução cada vez menor ou neutralização de emissões de carbono na atmosfera. E ele deixou muito explícito nessa carta de 2021 que, embora nós precisássemos de indústrias cada vez mais comprometidas, de empresas cada vez mais comprometidas, que essa era uma jornada um tanto longa, visto que alguns setores precisariam fazer, sim, uma transição mais longa, por exemplo, as indústrias automobilísticas, as indústrias, né, com base em petróleo, componentes mais poluentes e também processos fabris mais poluentes. Ele já considerava a necessidade de se fazer essa transição, levando-se em conta o tempo para se desempenhar isso. E aí ele fez uma conexão muito interessante que está relacionada ao resultado, porque o capital ele está sempre disposto a observar as contrapartidas. Isso, do ponto de vista de um sistema, de uma economia que é capitalista, que tem esse pressuposto, nada mais legítimo para um executivo que você pense: se vamos investir em alguma coisa, precisamos ter um resultado financeiro que equilibre esse jogo, porque senão não somos empresa e estaremos minando os resultados. E aí mora a grande discussão, né, sobre o fato das empresas serem ou não grandes responsáveis por esses danos ambientais e também se comprometerem com as soluções. É certo que não foram só as empresas quem fizeram, né, que aqueceram o planeta, os modelos fabris, vivemos em sociedade, consumidores também são responsáveis, governos são responsáveis, todo ser humano que habita a face da Terra é responsável. Porém, algumas atividades humanas
são mais poluentes que outras. E a atividade empresarial, industrial, é uma das atividades mais problemáticas nesse sentido. Qual a saída que ele sinaliza, então? É comparar os resultados de ESG das empresas de um modo geral e avaliar se esses resultados comparados a empresas que não adotam ou que estão ainda tardias, se são mais positivos. E isso se confirmou. Então, há um apelo do capital para que as empresas performem, né? Que elas desempenhem a sustentabilidade cada vez melhor, porque isso tem confirmado, sim, retornos sobre os investimentos. Então, é uma questão não só de sobrevivência do planeta, de cuidado à vida, né? De responsabilidade social, ambiental, mas é uma questão de sobrevivência do próprio capital, dos próprios investimentos. Então, ele termina, né, vai finalizando essa carta, sinalizando então para a importância da sustentabilidade, do ESG, do combate aos efeitos climáticos das ações e principalmente a transparência nas questões de sustentabilidade. Não basta você dizer que é sustentável, você precisa ter métricas, indicadores muito objetivos para a sociedade de que você de fato é sustentável, é responsável e o controle disso com um alinhamento aos propósitos do negócio, e aí não estamos falando de propósitos só na dimensão mais subjetiva, mas de diretrizes organizacionais, ou seja, na medida em que os elementos de ESG passam a entrar, a nutrir, a irrigar as estratégias e os negócios, os resultados financeiros também são mais visíveis e são mais quantificáveis e mais atrativos para os investidores, para os clientes de um modo geral. Bom, em 2022, final de maio de 2022, ele escreve outra carta aos CEOs e ele fala de esforços de longo prazo e da necessidade de se observar os investimentos sob a perspectiva do longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, o tempo, vamos pensar em um guarda-chuva temporal, né, de investimentos e estendimento disso ao longo do tempo. Então, as mudanças climáticas, a crise climática, ele já chama isso de crise climática, não é só mudança climática ou preocupações com o clima, mas é crise climática. As crises climáticas aparecem como as mais diretamente e ele categoriza a crise climática como uma das que mais afetam os resultados de investimentos a longo prazo. E também o trato dessas problemáticas também deva ser considerado num contínuo de longo prazo. Isso significa que para o capital, né, para os investidores, para os fundos de investimento, esses são temas vitais para gerar retornos duradouros ao longo do tempo e principalmente a longo prazo. Então, as condições de clima, o cuidado com o clima, os compromissos com o clima significam perenidade para os negócios.
E aí então ele começa, né, ele volta a falar sobre o senso de propósito e os valores consistentes entre os CEOs, e a consideração dos stakeholders, né, onde ele chama de capitalismo de stakeholders. Para ele, o capital tem sim um compromisso, uma obrigação de ter uma relação mutuamente benéfica com os funcionários, com os clientes, fornecedores, com as comunidades nas quais essas empresas dependem para prosperar. Não é uma questão de ser boazinha, de ser uma empresa legal, não é só isso. O X da questão é, se você quiser uma empresa próspera em algum lugar do planeta, você vai precisar se relacionar de maneira mutuamente benéfica. E aí mora um desafio para muitas empresas, que principalmente de empresas e CEOs que têm um perfil altamente agressivo, predatório, e complicado com as suas comunidades, com o entorno, que lidam muito mal com dimensões de diversidade e inclusão. Então, a isso ele chama de capitalismo de stakeholders, e fala do poder do capitalismo para transformar essas condições de crise em situações de oportunidade. Então, quando se trabalha com as dimensões climáticas, por exemplo, num primeiro momento a preocupação dos investidores essas temáticas significam riscos nos investimentos. O segundo ponto é que, uma vez que identificam-se riscos e a transição gera novas oportunidades de negócios mais lucrativos, mais rentáveis, o capital também estará ali. Então, veja que é sempre essa perspectiva do retorno desses investimentos nessas temáticas. E em terceiro plano aí é que beneficia o mundo, aos clientes e a economia como um todo. Então, riscos climáticos realmente comprometem retornos sobre os investimentos em qualquer lugar do planeta. Primeiro, porque eles drenam recursos em situações de riscos, de catástrofes. O capital ele tem que se deslocar de maneira muito rápida e concentrada para lidar com crises, com efeitos dessas crises. Então, a lógica é que se antecipe, se explorem oportunidades de investimentos com elevado retorno, e aí entram os novos negócios, as empresas inovadoras, sejam elas mais consolidadas ou mais jovens. Se elas têm convergência com esses requisitos, o capital tende a olhar com mais tranquilidade para esses negócios. Ele também situa aí que a empresa não pode ficar na mira de ativistas políticos, mídia, né, que podem politizar o que a empresa faz. E isso é muito comum mesmo quando empresas fazem greenwashing. Então você tem empresas canceladas, clientes reclamando, pautas vindo na contramão do que a empresa faz, e isso atrapalha e muito o desempenho desses investimentos, né? Essa é a perspectiva. Então, tomar muito cuidado com a forma como as empresas se relacionam e demonstram estarem comprometidas com esses problemas todos, né?
Também aponta para a necessidade de se considerar as relações de diversidade, inclusão com os funcionários, a necessidade de se trabalhar muito forte, além da flexibilidade, né? Além da flexibilidade de trabalho e remuneração, as pessoas buscam empresas que tenham sentido para elas. E veja, né, um movimento nesses últimos meses, aí há um movimento muito forte de pessoas pedindo demissão por conta de baixa adesão com os próprios propósitos, né? Então não basta você só divulgar que é sustentável, que é responsável, se você não cumpre com isso, se os funcionários não percebem isso nos teus produtos, no cerne das estratégias e das práticas organizacionais. Um outro ponto, ele também divide o fardo das crises climáticas com governos e pede, né, que se tenham caminhos objetivos, né, com uma taxonomia consistente para políticas de sustentabilidade, com regulamentação e muita divulgação em todos os mercados, de modo a se produzir novos parâmetros, novos modus operandi para essas atividades. Então, todo mundo vai ter que fazer transição, todas as empresas terão que fazer em algum grau esse tipo de transição. Resta saber se você, como CEO, como gestor, vai conduzir ou ser conduzido por essa transição. Nos próximos episódios continuaremos trabalhando com novas dimensões e eu espero que você tenha gostado. Vai lá, acompanha os demais episódios, eles também estão muito interessantes, e sigamos juntos, porque é muito importante que trabalhemos de maneira colaborativa, compartilhada, para resolver problemas que são comuns a todos nós. Um grande abraço.